Boa tarde, Razan. Boa tarde a quem nos acompanha. O Ministério Público vai ouvir, né? Estava marcado agora para o fim de tarde, ouvir o Bruno Tonini, que é o torcedor do Fluminense que sobreviveu ao ataque do policial penal Marcelo de Lima. Esse caso aconteceu no 1º de abril, né, após o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Alguns devem se recordar, infelizmente teve o episódio da morte do Thiago Motta, né, nesse mesmo caso. O Bruno sobreviveu, está se recuperando, está internado até hoje, mas se recupera. E na época, as primeiras testemunhas disseram que poderia ser uma discussão por conta de uma pizza. Depois disso foi desmentido, não, né? Não se confirmou. E a denúncia do Ministério Público apontou que foi uma briga por questões políticas, né? Antes deles serem baleados, houve o Marcelo de Lima tinha falado algo ali sobre política antes, isso desencadeou na discussão que acabou com a morte do Thiago e com o Bruno ferido. O Ministério Público vai ouvir o Bruno aí hoje lá no Hospital Badim, que é onde ele está internado. Então, assim, muito provavelmente vão ter novos desdobramentos sobre esse caso, que a gente ainda acompanha aqui, porque realmente ganhou na época muita repercussão, como merecia, e o Marcelo está preso ainda, né? Então, as coisas estão desenrolando, o caso ainda está tendo novos episódios, e esse aí é mais um deles. A gente fica de olho nesse caso também, Ale, e em relação ainda a esse depoimento, o Ministério Público ouvindo o torcedor hoje, é algo para ter desdobramento para já, ou que é uma investigação que ainda deve se perdurar por semanas e meses pela frente, pelo que você está acompanhando do caso? Assim, a gente sabe que eles ouviram muita gente já, né? Então o Bruno ele estava se recuperando, não conseguia dar esse depoimento. A gente está em contato aí com o pessoal que acompanha mais de perto. Eu realmente não vou falar em prazos para não cometer nenhum equívoco muito grave, mas a gente sabe que é um depoimento importante porque ele viveu, né, aquilo tudo ali junto do Thiago. Ele acompanhou o Thiago no jogo, era amigo, foi a outra vítima que ainda estava impossibilitado por questões de saúde. Então, a gente acredita que esse depoimento possa esclarecer alguns pontos ainda aí soltos nessa investigação, mas a gente vai lembrar, a gente colocou até aí já publicado no UOL, que o Ministério Público ele fez uma primeira denúncia, tem uma denúncia feita que apontou que os motivos foram uma discussão política. Posteriormente a isso, o Bruno falando hoje, a gente imagina que alguns pontos que os órgãos públicos queiram ainda esclarecer vão conseguir fechar algumas pontas. Infelizmente, né, mais uma discussão desse tipo, levando a uma vítima fatal e outra ainda sendo baleada por motivos muitas vezes banais. A gente segue acompanhando esse caso, que é importante também, depois da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. As imagens na época foram bem fortes, até divulgadas nas redes sociais, dos barulhos, dos tiros, né? Era um comércio local que tem ali no entorno do Maracanã, isso, né, Ale? Isso é um lugar até famoso ali próximo dos arredores do Maracanã. Era aquele pós-jogo ainda, né? Então tava bem cheio, e isso também assustou nas imagens, né? Porque você vê um local completamente lotado num pós-jogo e aqueles barulhos de 9, 10 tiros ali, uma multidão ali, né? Muita gente. Então é algo que realmente assustou. Muita gente no vídeo abaixa, demora a entender o que está acontecendo e depois se abaixa para se proteger. E aí, posteriormente, até o RJ2 teve acesso às câmeras de segurança ali da rua, que também mostraram por outro ângulo. Então, é um caso que teve bastante repercussão e tem novos episódios aí acontecendo. Vamos ficar de olho, então, nesse caso. Quero te agradecer mais uma vez, Ale, por participar com a gente aqui do De Primeira, viu? Agradeço, Razan. Boa tarde ao pessoal. Grande abraço ao Alexandre.